Boa tarde. Nesse vídeo eu irei apresentar o slide sobre compensador estático controlado utilizando Precim, referente aos encontros universitários de 2020. O autor desse trabalho foi eu, com a Magalhães de Souza, sobre a orientação do professor Isaac Rocha Machado. Bom, o sumário da apresentação consiste na introdução, os objetivos, a metodologia, resultados, conclusões e referências do trabalho. Introdução. Um compensador estático, mais conhecido como Staticom, é um dispositivo idealizado para ser conectado às linhas de transmissão para fornecer ou absorver potência reativa. Essa potência é necessária para alimentar cargas indutivas ou capacitivas do sistema, mas, por outro lado, faz com que o mesmo piore seus níveis de tensão e haja uma sobrecarga no alimentador, que passa a perder potência ativa, já que ele está fornecendo mais potência reativa, que é responsável por executar o trabalho, né? A potência ativa é quem executa o trabalho. Com a conexão do Staticom, ele passa a fornecer ou absorver essa potência reativa, desafogando o alimentador, fazendo assim com que melhore os níveis de tensão e aumente a quantidade de potência que esse pode fornecer para a carga. Bom, os objetivos desse trabalho é apresentar a topologia do Staticom básica, juntamente com o controle de potência reativa absorvida ou fornecida em malha fechada. A gente precisa fazer o controle da potência reativa. E apresentar todos os resultados através de simulação no PCM, um simulador de componentes eletrônicos de potência. Para apresentar a topologia do Staticom é necessário entender primeiramente onde ele entra no sistema de potência. No nosso trabalho, tanto a fonte como a carga, como vocês podem ver na figura, são representadas por fontes trifásicas equilibradas. E no centro da linha, podem perceber que a linha foi dividida em duas, é conectado ao Staticom, que é representado por uma fonte variável. Tirando a parte da carga e colocando só apenas a parte da rede do Staticom, de acordo com as equações que o regem, que não cabem a gente apresentar nesse trabalho, só vamos apresentar simulações. Caso a tensão da rede seja maior que a tensão gerada do Staticom, como vocês podem ver na figura da esquerda, há um fluxo de potência reativa da rede para o Staticom. Então o Staticom está absorvendo potência reativa. Caso aconteça o contrário, a tensão do Staticom seja maior do que a tensão da rede, o Staticom passa a fornecer potência reativa, né? E assim ele fornece tensão para a rede. Bom, a topologia básica do Staticom é dada por um barramento CC capacitivo e um conversor CCCA, também conhecido como inversor chaveado, que está mostrado na foto, aquele quadradinho com M. A tensão de saída do Staticom é relacionada com a tensão CC do capacitor mais Q, do barramento capacitivo, que pode ser mudada, né, pode ser alterada, fazendo o Staticom absorver para aumentar ou fornecer para diminuir uma pequena quantidade de potência ativa durante um curto período de tempo. Lembrando, o Staticom ele não fornece potência ativa nem absorve potência ativa do sistema. É só durante um curto período de tempo, só para aumentar a tensão do barramento, absorvendo, ou diminuir a tensão do barramento, fornecendo a rede. E como a gente faz isso? Para que haja esse fornecimento, essa absorção, é necessário que o disparo das chaves faça com que a tensão de saída do Staticom seja defasada em relação à tensão de saída da rede. Se houver um defasamento positivo, o Staticom vai fornecer potência reativa para a rede. Se houver um defasamento negativo, o Staticom vai receber potência da rede, fazendo assim que aumente a tensão do seu barramento. A gente vai ver isso na simulação. Bom, a parte da simulação agora. Como inversor, a gente, né, e o meu orientador escolheu utilizar um conversor de 12 pulsos e um barramento CC com a tensão inicial de 11 kV. Na figura mostrada assim, está mostrada o barramento CC, mais à direita na parte superior, e ele entra em um inversor chamado conversor de 12 pulsos. E mais à esquerda, na parte superior, estão mostradas a fase A, B e C, que vão de saída para conectar na rede. Bom, falando na rede, a rede escolhida foi uma rede de 18 kV
com impedância de 0,5 mais 1,13J em cada fase, né? Então, cada fase tem uma impedância dessa. Bom, o controle, como eu já havia falado, ele é baseado no ângulo de defasamento da chave em relação à rede. Se eu quiser que o meu Staticon forneça potência reativa, eu vou ter que aumentar a tensão do barramento do capacitor, fazendo ele absorver potência ativa. Se eu quiser que o Staticon forneça potência à rede, eu vou ter que diminuir a tensão do barramento, fazendo o capacitor fornecer potência ativa também à rede, como é mostrado aqui. Essa primeira parte de cima, das transformadas de Clark e Park e o cálculo das potências instantâneas, são apenas para conseguir calcular a potência reativa naquele momento que o Staticon está fornecendo. Vocês podem ver, deixa eu ativar um pointer aqui. Vocês podem ver que depois do cálculo das potências instantâneas, ele pega o valor de Q, que é a potência reativa gerada pelo Staticon naquele momento. Ele compara com a potência reativa de referência, que é a gente que define, né? Que entra no controlador PI. Esse controlador PI tem os valores de KP e KI. E a saída desse controlador é um ângulo. Esse ângulo, como eu já havia falado, é o ângulo de defasagem do Staticon em relação à tensão da rede. Para me gerar os pulsos, eu pego esse ângulo e também pego o ângulo da rede, como vocês podem ver, dado por um circuito de sincronismo chamado PLL. Então, as tensões da rede entram nesse circuito de sincronismo que me dá em qual ângulo está a rede. E ele entra no circuito de geração de pulsos que vai para o meu conversor, chamado aqui de VSI. Bom, no PSIM é a mesma implementação dessa imagem. Eu tenho as transformadas de Clark para me calcular a potência reativa. Eu comparo com a potência reativa de referência, que entra no controle PI, e o controle PI dá o ângulo de defasagem em relação à rede. Já aqui temos o circuito de rastreamento PLL, que fornece o ângulo da rede. Todos esses entram numa geração de ângulos, que elas vão para as chaves do meu conversor. Chave 1, chave 2, chave 3 e chave 1 do segundo conversor, chave 2 do segundo conversor e chave 3 do segundo conversor. Bom, os resultados. A gente tem a potência ativa de referência em azul. Como a gente pode ver, ela era 0, deu um degrau positivo, depois um degrau negativo. A gente pode perceber que o sistema está acompanhando essa potência reativa, tanto positivo quanto negativo, e também para voltar ao seu estado inicial, né? Caso o sistema demandasse. Bom, aqui dá para observar os resultados como já foi comentado. Num primeiro instante, a gente tem que a tensão do Staticon está igual à rede, porque ele não está demandando potência reativa, mas no momento que a rede demanda potência reativa, precisa que o Staticon absorva potência reativa, a tensão do Staticon vai diminuir em relação à rede. Pode perceber que o pico já é menor do que nesse primeiro momento. E no segundo momento, que a rede precisa que o Staticon forneça potência reativa, ele aumenta a tensão do seu barramento CC e aumenta o ângulo, a amplitude da tensão do Staticon. Como a gente pode ver, e depois volta ao normal, né? Como a gente pode perceber aqui. Primeiro ele precisa absorver, depois ele precisa fornecer e depois volta ao normal. Bom, o terceiro resultado são os ângulos de referência da fase A, o PLL e o ângulo de referência da defasagem da rede. Então, o ângulo da rede vai de 0 até 360 radianos, depois volta para 0 e assim vai. Notem que no primeiro momento o ângulo da rede, o ângulo de defasagem era próximo de 0. Quando o sistema precisou absorver, ele deu um pulso positivo. Quando o sistema precisou fornecer, ele deu um pulso negativo. E depois deu outro pulso positivo para voltar ao normal. Bom, está aqui a tensão do barramento capacitivo. Notem que ela se mantém mais ou menos em 11 kV, que é a tensão inicial. Quando o sistema precisou absorver potência reativa, a tensão caiu. Isso depois manteve constante. Depois, quando ele precisou fornecer, a tensão do barramento capacitivo subiu, porque ele absorveu potência ativa. E depois voltou ao normal para voltar ao nível de referência, né? Bom, as possíveis melhorias nesse trabalho, na simulação, seria a adoção de um CFT com mais níveis para reduzir aquela
aquela variação, uma melhoria no ângulo de controle de defasagem, uma melhoria no barramento capacitivo, para diminuir o ripple, né, de tensão, e diminuir também o overshoot. Bom, as referências do trabalho são essas três, e o vídeo acaba por aqui. Uma boa tarde para todos que assistiram, muito obrigado.